Hoje nós, tecnicamente falando, não vamos falar de um personagem específico da Bíblia. Por que eu falei tecnicamente? Porque a gente vai falar de Jesus, Mas Jesus é um personagem à parte, ele é o personagem da Bíblia. Então, se nós tivéssemos que falar sobre o personagem Jesus, a gente ia pregar de Gênesis a Apocalipse. Então hoje nós vamos dar uma pausa na série sobre personagens bíblicos e vamos falar do adolescente Jesus. Lucas capítulo 2, do 41 ao 52, que diz assim: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passavam a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Nós acabamos de ler a única passagem das Escrituras que mencionam quase nada da adolescência de Jesus. Qualquer outro livro que não está na Bíblia, e sim naquele outro livro que a outra igreja possui, nós vamos encontrar várias historinhas falando de um certo menino chamado Jesus enquanto adolescente. No entanto, a palavra de Deus só menciona isto acerca da adolescência de Jesus, que foi o texto que acabamos de ler. E aqui nesse texto eu quero rapidamente, objetivamente, tirar para as nossas vidas 5 lições bem simples, bem objetivas acerca do texto que lemos, principalmente quando nós estamos vivendo uma época em que se comemora o Natal, em que se termina um ano, em que muitos começam a mostrar a sua superstição de virada de ano que vem vai ser assim, ano que vem vai ser assim. Então vamos aproveitar esse clima de final de ano para falarmos um pouco sobre aquele que é muito esquecido nessa época, o menino Jesus. Mas primeiro vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe na compreensão da sua palavra. Vamos fechar os nossos olhos, curvar as nossas cabeças e orarmos ao nosso Deus. Ó Deus amado, Deus querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor permitiu que fizéssemos até aqui neste culto. Quando nós buscamos a Tua face, apresentamos a Ti os nossos pedidos, agradecimentos. Nós queremos Te agradecer pelos louvores que entoamos a Ti, nós queremos Te agradecer pela comunhão que o Senhor permite que desfrutemos. E neste momento, nós queremos Te agradecer pela Tua palavra que já foi lida. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreendê-la da maneira como ela é, quando nós explicarmos e aplicarmos esta palavra aos nossos corações. Que cada um de nós aqui nessa noite sejamos ricamente abençoados, confrontados, incomodados, alimentados pela Tua lei. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. 5 breves lições que o menino Jesus, e menino de fato, adolescente, 12 anos, ele traz para nós nesse texto que nós acabamos de ler. Lucas 2, do 41 ao 52. Leia comigo o versículo 42. Aliás, 41 e 42. Anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Ao analisarmos o versículo de número 41, nós entendemos algo interessante. Ele continua no 42. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa.
Prestem bem atenção nesses 2 versículos e percebam que o texto está trazendo para nós uma lição muito importante, que eu vou resumir em uma palavra: tradição. Tradição, queridos irmãos, significa história, raízes, profundidade, base, pilar. Tradição não tem nada a ver com religiosidade, e sim com uma história, uma identidade que eu tenho. Anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então todo ano havia um costume, segundo o versículo 42, do povo judeu irem a Jerusalém a festejar a Páscoa. Então aquela tradição era algo muito saudável. E tradição, queridos irmãos, é a primeira lição que a gente aprende a partir da família do menino Jesus: José, Maria e o pequeno Jesus. E ali a gente percebe que havia uma história, uma base, havia um pilar do qual aquela família, junto com todo o povo judeu, tinha como raiz na sua identidade. Hoje em dia, queridos irmãos, as pessoas mal se perguntam o porquê das coisas. Por que primeira? Por que batista? Por que igreja? As pessoas mal se perguntam. E nós aprendemos através da família do pequeno Jesus que nós precisamos entender as coisas, de onde vêm as coisas. Então, quem foi que inventou as coisas? Para que serve isso? Para que serve os costumes, as tradições, a história, a base da nossa caminhada? Então, tradição é a primeira lição que nós precisamos aprender, olhando para o texto que lemos, de uma maneira saudável. Nós precisamos identificar a nossa história como cristãos, como batistas, como reformados, como pecadores. Por que que eu sofro mesmo sendo cristão? Por que que é possível que o dia da minha morte aconteça por causa de uma enfermidade que eu tenho? Como isso é possível se eu sou cristão? O irmão Samuel falou agora há pouco, tem gente que vai morrer com essa enfermidade. Misericórdia, misericórdia não, é isso mesmo. Tem gente que vai ser curada, tem gente que vai ser restaurada, mas tem gente que a causa da morte vai ser isso aí mesmo. Essa é a realidade, receba. Amém? Isso é Bíblia, meu irmão. Então, nós precisamos entender a origem das coisas, de onde vem os nossos costumes, a nossa tradição. Então essa primeira lição, ela é de suma importância. Você não vai entender quem você é, você não vai entender quem Deus é, você não vai entender o que é igreja, você não vai entender o que é culto, o que é estudo bíblico, se você não compreender a história, a tradição. Nenhum de nós aqui inventamos nada disso. Não foi a gente que começou o que nós estamos fazendo aqui. Então, tradição é algo muito importante. Não confunda tradição com idolatria, com amar o pregador, idolatrar o pregador, o pastor, o cantor, o irmão, a irmã. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Idolatria é pecado. Quem vive na idolatria não será salvo. Mas quem valoriza a tradição demonstra que tem uma base muito sólida. E nós somos assim. A partir do 43 até o 46. Leia comigo. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores. Agora leia comigo, por favor, 48 e 49. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Segunda lição. Prioridade. Qual é a nossa prioridade? O que nós temos colocado como primeiro, o mais importante da nossa vida? Qual é a nossa primeira preocupação, primeiro desejo? Qual é a nossa prioridade? Quando nós lemos estes versículos, nós percebemos aqui algo interessante, e muita gente gosta até de criar uma historinha com isso, né? A família de Jesus desce para Jerusalém
como de costume, anualmente, para comemorar a Páscoa. E ao voltarem cada um para as suas cidades, Jesus não volta. Primeiro, José e Maria acham que Jesus está ali no meio dos parentes, né, dos vizinhos que vieram junto e agora estão voltando para as suas cidades. Segundo, eles percebem que Jesus não está ali, então ele ficou. Por isso eles voltam para Jerusalém, obviamente, para procurar o filho deles. Até aqui tudo normal. Só que tem uma coisa, este menino Jesus, que como diz o texto no versículo de número 42, ele tem 12 anos de vida. E 12 anos de vida está falando de algo muito importante na religião judaica. E a gente não percebe, porque o texto foi traduzido e não estamos mais lendo em grego. Mas nós temos como recuperar essa informação, certo? E quando nós olhamos para Jesus, um menino, 12 anos, ficando no templo em Jerusalém, a gente percebe uma coisa muito importante. Primeiro, na língua hebraica, que é a língua considerada sagrada, porque foi a língua que se escreveu o Antigo Testamento, existe uma expressão que do hebraico para o português significa filho do mandamento, bar mitzvah, essa é a expressão hebraica. No português significa filho do mandamento. O que significa essa expressão para o judeu? Significa que todo menino que completa 12 anos de vida, ele entra na fase do bar mitzvah. Agora ele é considerado o filho do mandamento. Que mandamento é esse? A lei de Deus. É a partir daquele momento que esse menino ele é inserido no conhecimento da lei e ele passa a ser acompanhado pelos pais e pelos sacerdotes a cada vez mais se aprofundar na lei do Senhor. É por isso que o menino Jesus ficou no templo, porque ele estava iniciando o seu bar mitzvah, ou seja, ali Jesus estava reconhecendo pela lei quem de fato era ele. Porque o menino Jesus, ele é um menino, ele é um adolescente, como qualquer outro. A grande diferença é que ele também é o Filho de Deus. Não esqueçamos disso. Então, o próprio Jesus está vendo na lei. O que Jesus está vendo na lei? Aquilo que a gente vê, é só abrir aqui o Antigo Testamento. Nós vamos encontrar Moisés falando de Jesus, Elias falando de Jesus, Eliseu falando de Jesus, Isaías, Jeremias, Daniel, Malaquias, Ageu, quem mais? Todos os personagens do Antigo Testamento falam de Jesus. E o próprio menino Jesus está aprendendo isso. É quando ele começa a entender as coisas a seu respeito, humanamente falando. Qual foi a segunda lição que nós falamos aqui? Prioridade. Jesus começa a entender agora a sua prioridade. Estão entendendo? Ele começa a compreender a sua prioridade. Ele precisa agora se aprofundar humanamente na lei de Deus. De maneira que os seus próprios pais, humanamente falando, José e Maria, eles ainda não sacaram a ideia completamente, eles ainda não compreenderam de fato o que está acontecendo, mesmo eles sendo judeus, mesmo eles tendo conhecimento desse tal de bar mitzvah, o filho do mandamento. Mas Jesus começa a ensinar para os seus próprios pais e para nós nessa noite sobre prioridade na presença de Deus. Isso aqui é muito importante. Agora leia comigo novamente o versículo 46. 3 dias depois, o acharam no templo. O que ele estava fazendo no templo? Assentado no meio dos doutores. Um menino de 12 anos, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Até aqui tudo bem. No versículo 46, nós temos a terceira lição, o objetivo. Quais são os nossos objetivos? Quando virar o ano, eu vou começar a academia. Beleza, muito bom. Que Deus te abençoe, que você tenha um corpo saudável. Não tem nada de errado nisso. O que mais? Quais são os seus objetivos? Quando virar o ano, eu vou começar a leitura completa da Bíblia. Muito bem, que Deus te abençoe. Quando virar o ano, eu vou organizar melhor o meu tempo. Isso é bom. Quando virar o ano, eu vou organizar o meu casamento. Vou organizar a minha família. Eu vou melhorar a minha vida na igreja. Muito bem. Mas preste atenção no seguinte. E quanto a honrar a Deus
na casa do Senhor. Veja o que é que esse menino de 12 anos, ele está fazendo no versículo 46. Ele está na casa de Deus, no templo. Só que ele não está simplesmente, como dizem, o senso comum, ele não está simplesmente esquentando o banco. Ele está entre os doutores. Tem gente que senta na roda dos escarnecedores, dentro da igreja. Tem gente que senta com aqueles que gostam de fofocar. Tem gente que senta com aqueles que gostam de possuir as mulheres que não são deles, pelo menos nas suas cabeças. Tem gente que gosta de sentar em tantos grupos e grupos, mas não sentam naquele grupo que vem exclusivamente para adorar a Deus, para ouvir a exposição fiel das Escrituras, para desfrutar da comunhão com os irmãos. Então, qual é o nosso objetivo? É simplesmente nos tornarmos melhores pessoas. Continue, mas nada disso vai adiantar se você antes não respeitar a tradição cristã, priorizar a presença de Deus e com isso o seu objetivo ser servir ao Senhor na sua casa. Então isso é muito importante, o pequeno Jesus nos ensina isso, amém? Quarta lição que nós aprendemos aqui, leia comigo por favor, do 46 até o 50. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Olha o 47. E todos os que ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. A quarta lição que nós aprendemos, quais foram as lições que nós falamos até aqui? Tradição, prioridade, objetivo. Aí vem a quarta lição, capacidade. O que Jesus está fazendo no templo? Sentado com os doutores. O que Jesus está fazendo sentado com os doutores? Ouvindo-os e interrogando-os. A coisa mais normal do mundo é você sentar com um professor, com um mestre na igreja e fazer perguntas. Professor, o que a Bíblia quer dizer quando afirma que é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Isso é normal, você perguntar para os doutores, interrogá-los. Os doutores existem para isso, para serem interrogados. Mas olha o que diz ainda o 47. Todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Isso aqui fala de capacidade. Quem é você no reino de Deus? Você está simplesmente achando que o único capaz na igreja é o pastor? Não, só o pastor e a diretoria, só o corpo diaconal. E você não tem que ser capaz não? Você precisa mesmo seguir tudo o que dizem cegamente, sem saber de nada? Não. Todos nós temos o dever de nos capacitarmos, cada um à sua velocidade, cada um ao seu nível, mas temos que avançar. Aqueles doutores, muitos se admiravam. Vocês lembram o que significa o filho do mandamento? 12 anos significa a idade na religião judaica em que o menino ele está entrando no mandamento, ele está começando a sua caminhada. Aqui o texto mostra que Jesus com 12 anos ele já sabe. Não significa que todos nós precisamos nascer sabendo, porque nós estamos falando de um menino que é o Criador de todas as coisas. Mas nós precisamos pegar isso aqui e levarmos para as nossas vidas, porque por mais que no ano que vem você faça 50, 60 anos de vida, 30 anos de caminhada cristã, 20 anos, isso não quer dizer nada. Você pode ter 1 ano só de conhecimento, você pode não saber nada, você pode sequer lembrar que existe um livro na Bíblia chamado Ageu, por exemplo. Você talvez tenha dificuldade há 30 anos na igreja de saber o que é que a Bíblia diz a respeito, por exemplo, do culto a Deus. Então, o que o texto nos ensina não é que nós precisamos nascer sabendo, porque nem Jesus nasceu sabendo, humanamente falando. Mas o que nós precisamos entender é que o texto está nos ensinando a focarmos na nossa capacidade. Por que você é crente? Você vai dizer o quê? Porque é bom ser crente?
porque tudo é uma maravilha sendo crente? A Bíblia não diz isso. De onde você tirou isso? Porque você é batista, você vai dizer o quê? Porque você crê em Deus, o que você vai dizer? Quem é Deus? Você vai dizer o quê? Então, queridos, tradição, prioridade, objetivo, capacidade. Sejamos capazes de pelo menos termos a base do Evangelho clara na nossa mente, no nosso coração, para que nós saibamos responder a qualquer um que nos perguntar sobre a nossa fé. Amém? Vamos para a última lição que o texto nos apresenta para nós encerrarmos por hoje. Leia comigo o versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Jesus crescia de 3 formas. Em sabedoria, então a cada dia que se passava, ele crescia academicamente, biblicamente, emocionalmente, espiritualmente. Ele crescia em sabedoria. O texto também diz que ele crescia em estatura. Óbvio, ele era um menino de 12 anos, então ele tinha que crescer ainda, fisicamente falando. Eu não cresço mais. A ciência diz até o contrário, que depois, acho que dos 40 ou dos 30 e pouco, você começa a diminuir um pouco. Curioso, né? Interessante. Mas o texto também diz que ele crescia também em graça. 3 maneiras que Jesus crescia. Só que dessas 3 maneiras, ele crescia também diante dos céus e da terra. Diante dos homens, da humanidade. Então, quando as pessoas olham para nós, hoje, a percepção que as pessoas têm de nós, qual é? De que nós somos pessoas respeitáveis, pessoas boas, não no sentido de nós somos pecadores, não. Mas será que as pessoas, quando olham para nós, elas têm uma ideia de que nós somos o quê? Respeitáveis, confiáveis, sérias, maduras, ou não confiam na gente? Mas o texto também fala que Jesus crescia diante de Deus. Então, como tem sido a minha intimidade com Deus? Os dias que se passam, eu tenho alimentado a minha intimidade com Deus, ler mais, orar mais, buscar mais, crescer mais. Será que tudo isso tem dado resultado para a minha vida como deu para o menino Jesus? Ou eu simplesmente estou apenas cumprindo tabela? Hoje é culto de oração e ensino, eu vou para a igreja. Depois de hoje, a igreja só se reúne domingo, no dia do Senhor, às 7 horas da noite. Então eu só venho domingo, 7 horas da noite, tudo certo, tudo tranquilo. Cumprindo tabela, achando que isso vai me levar a algum lugar. Ou será que eu tenho um objetivo, uma prioridade? Será que a tradição me ensinou alguma coisa? Será que eu estou me tornando cada vez mais capaz, entendendo que o culto de oração e ensino não é uma tabela para ser cumprida, e sim um momento que eu tenho com os demais irmãos para buscar a face do Senhor Jesus e também aprender um pouco mais da sua palavra. A escola bíblica, será que eu tenho a consciência de que é um momento importante para debater a Bíblia entre os irmãos e crescermos juntos? Ou é só mais uma caixinha que eu marco porque eu vim e estive presente? Queridos irmãos, a última lição que nós aprendemos no versículo 52 é a melhor de todas: glorificar a Deus. Tudo que nós fizermos precisa glorificar a Deus. Tudo que nós somos precisa glorificar a Deus. Tudo que nós temos precisa glorificar a Deus. Se não for assim, tem algo errado com a minha salvação. Pode ser que realmente eu não seja salvo, pode ser, mas se eu sou salvo, então eu preciso glorificar a Deus em tudo que eu sou, tenho e faço. Porque assim o texto nos diz: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante dos homens e de Deus.